Olá, este é mais um Metrópolis Entrevista e eu sou Jade Abreu. Estamos hoje com a reitora Márcia Abraão, que encerra nesta quinta-feira 8 anos de gestão à frente da Universidade de Brasília. Sob seu comando, a UNB lançou um vestibular para o público 60+, fez parcerias para obras dentro da universidade, inclusive com a construção de uma creche pública e da Aula Magna, que é um grande acontecimento prometido desde a construção de Brasília. Então, temos grandes destaques dentro dessa gestão, né, reitora? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Metrópolis. Parabenizo pela excelente gestão que tem feito. Realmente são 8 anos e a gente, quando olha, vê quanta coisa pôde fazer ou não. E uma delas, como você falou, o vestibular 60+, que é um grande xodó nosso dentro da política de envelhecimento. Também a creche pública, que, aliás, hoje, junto com a secretária de Educação e a deputada Paula Belmonte, que deu a emenda, nós fizemos uma cerimônia para marcar o nosso acordo, a nossa parceria, com 30% das vagas para a nossa comunidade, e a Aula Magna, que é um grande auditório esperado desde a construção da UNB e que agora nós já temos metade quase dos recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A senhora poderia dizer que esses são os grandes destaques da sua gestão? Tem outros que gostaria de acrescentar? Eu acho que os grandes destaques são, primeiro, a universidade ter conseguido se manter e crescer nesse período difícil, né? Tivemos um governo difícil, a pandemia, crescemos em termos de obras, né? Como você falou, muitas obras, tivemos a melhoria substancial dos indicadores acadêmicos e uma política muito forte de direitos humanos. Eu elencaria esses 3 itens. Em relação à pandemia, que a senhora comentou agora, no meio dessa gestão passou por esse momento, não foi a única, né? O mundo inteiro passou, mas foi um desafio novo para todos. E nessa época a UNB investiu, entregou computadores para os alunos que eram baixa renda, conseguiu fazer políticas públicas, né, diante do isolamento social que foi necessário, mas também teve uma série de mudanças na rotina de calendários dos estudantes, professores, servidores, uma queixa enorme de pessoas cansadas, não devido à UNB, mas pela situação mesma que foi cansativa de uma forma geral. Quais foram os desafios naquela época e o que hoje ainda tem de consequência pelo que aconteceu na pandemia? Realmente a gente jamais poderia imaginar. Já havíamos numa situação de redução de orçamento e nos deparamos com a pandemia, com sistemas que estavam obsoletos internamente, estávamos num processo de mudança de sistema de gestão e a pandemia nos forçou a acelerar esse processo porque tivemos que mudar todo mundo para o remoto e treinar professores, treinar estudantes, dar condições, por exemplo, para indígenas voltarem para as suas tribos, pessoas que não tinham acesso a computador. Às vezes as pessoas perguntam, mas demorou a voltar? Não, a gente tinha que colocar todo mundo no mesmo nível para poder recomeçar, até mesmo professores, né? Tivemos muitas perdas de vidas, né? O hospital universitário ele virou um hospital de referência aqui no DF também, acolheu, inclusive, pessoas de Manaus, naquela crise de Manaus. Tivemos toda uma situação de ajustes de espaços, depois para retornar para o presencial, né? E uma situação realmente dramática em termos de saúde física e mental. Já tínhamos criado uma diretoria de atenção à saúde da comunidade, mas tivemos que dar todo um cuidado para a saúde mental. Então, realmente foi um desafio enorme e ainda bem que a gente conseguiu superar. O calendário, como você falou, ele foi atropelado, né? Colocamos em dia o calendário, este ano teve a greve, e o calendário desajustou novamente, mas já em fevereiro ele vai estar completo e em março recomeça o semestre 1º de 2025. Quais são os legados que a senhora deixa para a próxima gestão? Eu acho que, primeiro, nós deixamos a universidade organizada, modernizada, com sistemas acadêmicos e administrativos todos integrados. Pra você ter uma ideia, a gente antes só podia usar o sistema de matrícula, nós coordenadores, gestores, de dentro da universidade. Imagina isso na pandemia, não funcionava. Então, deixamos uma série de sistemas, a universidade modernizada, com contas em dia, apesar de toda a crise. Ainda deixamos dinheiro para começar o ano que vem, porque a gente sabe que, às vezes, o orçamento demora a ser aprovado. Uma política de direitos humanos belíssima, com prêmio de direitos humanos, política de combate a assédio.
muitas obras concluídas em todos os campi, uma universidade sustentável ambientalmente, uma das principais do Brasil. Pra você ter uma ideia, o campus do Gama hoje é autossustentável em energia por energia fotovoltaica. E indicadores acadêmicos muito melhores e além de uma relação muito mais próxima com a sociedade. E há interesse em levar energia solar para os outros campi? Todos os campi hoje têm energia solar, mas o Gama é o único que ele é autossuficiente. Mas todos têm. Essa semana mesmo inaugurei mais 2 plantas, uma na Secretaria de Tecnologia da Informação, outra na Faculdade de Tecnologia. Então, todos os campi têm, estamos avançando nisso. Hoje, nossas podas de árvores são todas também reaproveitadas. Então, de fato, a UNB hoje é um exemplo em termos de sustentabilidade ambiental. Falando em parcerias também, tem uma parceria com o BNDES, que a UNB já anunciou, já falou que fez reunião com o TCU, está prestes a publicar um edital. Gostaria de ter informações sobre essa parceria, o que vai ser. Vocês falam muitas vezes em permuta, envolve a troca de um terreno por construção. Pode dar detalhes desse projeto? E se existe uma previsão de publicação do edital, algo assim que a gente possa trabalhar? Essa é uma excelente oportunidade para eu contar para as pessoas, né? Todos sabem que a última quadra não construída de Brasília, que é a 207 Norte, no plano piloto, é da UNB. E aí nós fizemos uma parceria com o BNDES também para um terreno enorme no setor hoteleiro norte, perto da torre. E os dois, então, o BNDES, que todo órgão público quer fazer um acordo com o BNDES, porque ele tem credibilidade, o interesse dele é público. E aí nós fizemos um acordo, não gastamos nada. O BNDES contratou um grande consórcio internacional, estudou o mercado de Brasília e nos entregou tudo pronto, o projeto e proposta para fazer a licitação. Então, já está tudo pronto. A UNB entrega terrenos e, em troca, a universidade recebe apartamentos residenciais. Inclusive, no setor hoteleiro, em troca do terreno, que é enorme, em vez da UNB receber quarto de hotel, que é difícil alugar, a gente não tem capacidade, a gente vai receber pelo menos 8 prédios inteiros na Asa Norte, em terrenos da universidade. Então, nós vamos deixar para a próxima gestão mais pelo menos 11 prédios residenciais para poder alugar ou fazer a utilização conforme decidido na universidade. Não sei se você sabe que a UNB é uma grande imobiliária no DF, quase mais de 40% do que nós gastamos mensalmente vem de arrecadação da universidade. Isso foi pensado na nossa lei de criação. Então, o que o BNDES fez foi isso. Ele estruturou um projeto, entregou pronto para a gente e nós agora só vamos licitar. Está tudo pronto para licitar. Provavelmente, semana que vem, a próxima gestão já pode licitar, porque foi para a Procuradoria Jurídica hoje. E agora o próprio BNDES está buscando parceiros no Brasil inteiro, no DF. Quem é que se interessa? As grandes construtoras. Então, as grandes construtoras vão poder, mais uma vez, como já foi feito outras vezes, vão poder pegar um terreno da UNB, construir um prédio residencial e devolver uma parte de apartamentos para a universidade. Então, o BNDES ele faz essa mediação, é isso? Exatamente. O BNDES faz essa mediação, a lei permite, nós já fomos ao TCU, o TCU já viu o projeto. O BNDES já fez isso no Rio de Janeiro com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele faz com governos estaduais no Brasil inteiro, ele faz essa mediação, ele faz o planejamento, ele estrutura o projeto e coloca no mercado para ajudar o órgão público, que a gente não tem experiência para fazer isso. Então, o órgão público, por meio do BNDES, faz a licitação pública e as empresas privadas do mercado que têm capacidade, vão, então, fazer a construção. Como a senhora falou, são apartamentos residenciais, não necessariamente funcionais, é para um aluguel e virar renda da UNB, é isso? Exatamente. A lei de criação da UNB diz isso. A UNB recebeu patrimônio para poder financiar suas atividades acadêmicas. Se não fosse isso, durante a crise que passamos no governo passado, com redução de orçamento, a gente não teria condições de fazer a quantidade de obras que nós fizemos, mais de 70 obras, terminamos muitas obras inacabadas,
tudo em função da nossa arrecadação. E agora nós estamos deixando, imagina, você receber mais 11 prédios residenciais prontos só para colocar no mercado, arrecadar e utilizar na sua universidade, que é o caso da UNB. Então, a UNB, nesse projeto, ela não está perdendo esses terrenos. Nesses terrenos também vão ser construídos apartamentos que vão voltar para a universidade, é isso? Com certeza. Então, hoje, esses terrenos estão parados, não rendem nada para a universidade. Ainda tem, toda vez, às vezes, dependendo do governo ou o próprio Congresso, eles querem tirar, porque nós estamos com terrenos parados, sem render recursos para o governo, para a universidade, e deixando eles lá parados, abandonados. Então, eles agora vão ser construídos, a universidade pega apartamentos e a construtora também tem a oportunidade de fazer o seu financiamento, né, e vender. Isso aconteceu na 212 Norte, que era da UNB, na 214 Norte. É exatamente isso. Entendi. Nessa semana também foi anunciada a parceria da UNB com a Secretaria de Saúde para as UBSs, né, Unidade Básica de Saúde, escolas. A UNB hoje tem o Hospital Universitário, que imagino que seja o mesmo fim, só que em uma característica de hospital, diferente de uma UBS, que é mais a porta de entrada dentro do SUS. Eu gostaria de saber se já tem uma estimativa de quantas UBSs, é uma só, se já foi divulgado os locais, por exemplo, vai ter uma aqui no Plano, vai ter uma no Paranoá, perto do campus de Planaltina, do Gama, como é que vai ser? Esse também é um projeto belíssimo, assim como a creche. Nós já estamos também há algum tempo negociando com o GDF, com a Secretaria de Saúde, para construir uma UBS escola. É uma UBS escola no campus Darcy Ribeiro, perto da Fiocruz, que vai servir de modelo para o DF. A UNB já recebeu recurso de emenda parlamentar para fazer o projeto, está fazendo, e o DF é que vai administrar. Do mesmo modo, tem a previsão, isso aí já está mais adiantado até, que é o Centro Integrado de Saúde no campus de Ceilândia. Porque lá na Ceilândia nós temos cursos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, são outros cursos. E aí é uma forma também dos estudantes treinarem no centro de saúde e a população ser atendida. É semelhante ao que acontece no hospital universitário e na UBS, mas são situações, propostas diferentes, né? Então, vai ser construído ainda e aí a gestão vai ser da Secretaria de Saúde? A gestão da Secretaria de Saúde, assim como a creche, né? A gestão é da Secretaria de Educação, que a creche está linda, pronta, e hoje nós fizemos a entrega para a secretária Elvia. E essa entrega já permite que os pais coloquem os filhos, né? Creche até 5 anos. Isso. Será voltada para estudantes ou funcionários da UNB, servidores, ou não é possível fazer essa divisão? Essa negociação demorou muito por isso, porque a gente não abria mão de ter uma parte das vagas para a nossa comunidade e a secretaria também entendia que isso era importante, mas tivemos que fazer todo um acordo com o Ministério Público do DF. Então, nós teremos 30% das vagas para a nossa comunidade, e aí pode ser técnico, docente, estudante ou terceirizado, mas de acordo com a renda, igual tem no DF. E, além disso, eles vão poder concorrer às outras vagas. E agora o GDF recebeu a creche, ele vai colocar porteiro, vai organizar quem é que vai trabalhar lá. Segundo a secretária, já no início do ano, ela já consegue colocar turmas lá. São 95 vagas. Maravilha, porque muita gente deixa de estudar ou de trabalhar porque não tem onde deixar os filhos, principalmente estudar, porque acaba e compromete a renda e deixa... Então, os estudantes podendo, né, as mães estudantes, os pais estudantes que não têm onde deixar os filhos menores, podem contar, dependendo da renda, como a senhora falou, mas podem contar com o aparato da UNB. A ideia é essa? A ideia é essa. Além disso, nós, na nossa gestão, fizemos toda uma política para mães, uma política para maternidade e parentalidade, criamos auxílio creche, então hoje a gente já tem uma rede de apoio interna, fraldários, etc., salas de amamentação, mas se elas tiverem acesso à creche, com certeza ficam muito mais tranquilas, né? A creche fica no campus Darcy Ribeiro? Fica no campus Darcy Ribeiro, bem na parte norte, perto do posto policial, da colina.
Então, é um local bem apropriado para uma creche. Mas assim, as vagas também estão disponíveis para os estudantes de outros campi? Não, sim, na verdade, são os critérios que o DF usa para a creche, que são critérios de proximidade de onde estuda ou trabalha e também de renda. Reitora, também gostaria de saber o que a senhora gostaria de ter feito diferente na gestão, o que poderia ter mudado. Uma pergunta dessa, a gente sempre tem muita coisa que a gente queria ter feito mais ou diferente, né? Eu acho que se a gente tivesse tido mais recursos, por exemplo, a gente teria tido mais estudantes na assistência estudantil, por exemplo. Hoje nós temos 9.000 estudantes que tomam café da manhã, almoçam e jantam por conta da universidade, de graça, todos os dias da semana. Só que isso não dá conta de atender todos os que têm necessidade, porque cada vez a gente tem mais estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu gostaria de ter tido mais recursos, para ter tido mais estudantes incluídos, né? Mais políticas de inclusão, mesmo nós tendo uma política muito grande de inclusão na nossa instituição. Tem sempre a questão da demanda, né? Tem mais vagas de medicina que as pessoas pedem, mais cursos noturnos, mas tudo isso você precisa de mais professores, né? Então, tem toda uma complexidade na gestão pública que a gente nunca está satisfeito. Ninguém está, ainda bem. Mas, hoje, avaliando tudo que nós fizemos muito mais até do que nos comprometemos, e ainda mais considerando a pandemia, corte de recursos, né, a situação que vivemos. E nesse ponto, quais são os principais desafios quando se está à frente de uma universidade como a Universidade de Brasília? Que é isso, né? Precisa comportar o pessoal com baixa renda, precisa comportar pessoas com vulnerabilidade de diferentes formas. Tem um programa que é o LEDOC, que chama estudantes, né, que estão em quilombos, que estão em áreas rurais afastadas. A briga dentro da UNB, tem um alojamento ali. Quais são os principais desafios de uma universidade desse porte, com essa estrutura? E o que a senhora enfrentou nisso e o que vai ficar para a gestão? Fala assim, olha, isso parece que é fácil, mas, gente, é difícil. É construir, é ter aula, o que é? É tudo, né? Na verdade, é uma complexidade enorme você fazer a gestão pública no Brasil, com toda a legislação, com todas as amarrações, você mostrar para a comunidade que as decisões têm que ser democraticamente, tem que ser órgão colegiado. Então, isso, às vezes, é um grande desafio. Às vezes você pensa, a reitora vai decidir isso. Não, a reitora ela tem que levar para os órgãos colegiados, que é como se fosse a Câmara ou o Senado, e convencer as pessoas de que aquilo ali é o melhor para a instituição. Então, esse é um grande desafio, né? É chegar ao máximo de consenso. E nós conseguimos, na nossa gestão, chegar ao máximo de consenso nas decisões. Lógico, nem sempre é do jeito que você imaginou no início, mas você tem que construir. Os desafios também são esses, é você ver pessoas precisando de vaga na universidade, às vezes você não tem vaga para todo mundo. No caso dos técnicos, manter os técnicos na universidade, dentro de um contexto do DF, que os salários são muito mais altos fora do que dentro, em termos públicos, né? Também um desafio enorme, isso foi difícil, a questão da URP, que é uma parcela do salário, 26%, que os nossos técnicos e docentes recebem há mais de 20 anos, e teve toda uma discussão na Justiça até a gente receber agora no Supremo definitivamente. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, mas eu vou deixar agora isso já resolvido para a próxima gestão. Eu acho que plano de saúde, que não tinha, nós vamos deixar também resolvido. Toda a parte de contratos é muito desafiador. E a gente teve a persistência para poder fazer. Por exemplo, os nossos prédios residenciais estavam com elevadores e a própria manutenção dele durante décadas precisando. Conseguimos fazer um contrato, acabamos de assinar um contrato para reformar todos os elevadores dos nossos prédios, que são 108 elevadores. Então, os desafios são enormes, é maior do que muita cidade, mas a gente, em compensação, deixa uma situação bem mais confortável do que a que nós já recebemos. Só para fazer um parênteses aqui, porque eu falei LEDOC e explicar. Licenciatura em Ensino... Educação do Campo. Educação do Campo.
Licenciatura em Educação no Campo, é isso. Perdão, viu, gente? Voltando, então, reitor. Um desafio, imagino também, seja arrecadar recursos. A senhora falou muito em emendas parlamentares. É necessário ter esse trâmite, ter essa conversa dentro da Câmara, do Senado, da Casa Legislativa, aqui do DF. O que aconselha para a próxima gestão nesse tipo de trâmite? É possível gerir sem essas conversas ou é obrigado a ter? Como é que faz? Eu acho que conselho a gente não dá muito, né? Porque cada um tem a sua forma de gerir. A primeira coisa que eu aconselho é trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que sentar de manhã e sair 10, 11 horas da noite, trabalhar muito. Tem que fazer a interlocução externa. Importantíssimo, né? Eu consegui o apoio de toda a bancada do DF, por exemplo, para a minha nomeação. Tem que ter parceiros de todos os tipos, públicos e privados, dentro da legalidade, com muita responsabilidade, mas sem abrir mão do recurso público do governo federal, porque a lei diz que é obrigação do governo federal fazer o financiamento da educação pública no Brasil. Agora, se não for a parceria externa, você não consegue avançar. Então, por exemplo, né, você falou de emenda parlamentar, nós estamos reformando a biblioteca com uma doação de $2 milhões da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos. Acabamos de inaugurar uma terceira etapa de uma obra do Centro de Desenvolvimento Sustentável com dinheiro do Ministério da Saúde. Então, você tem que ter parceria de todos os tipos, com o governo, com empresa, com embaixadas. Esse é um papel importante. Mas, acima de tudo, trabalhar duro e ter uma equipe competente que trabalhe, que eu acho que eu tive essa equipe. Perfeito, reitora. Uma questão que, durante a campanha, todas as candidatas prometeram o retorno do ônibus do Intercamp, né? Que fazia esse trajeto entre os campi da UNB. Passava por Planaltina, o Darcy, que fica na Asa Norte, Gama, Ceilândia. A Olga Mir, que foi a indicada, teve a chapa indicada pela senhora, também prometeu. Mas gostaria de entender, por que, então, uma promessa que foi feita para uma indicada seria viável? Por que a senhora não conseguiu retomar? O que acontece? É possível trazer já no projeto? Isso foi debatido? É muito bom você perguntar, né? Primeiro que nós, de novo, pegamos a universidade com 50% a menos de orçamento, tendo que manter a universidade funcionando, conseguimos aumentar o valor de bolsa e de assistência estudantil só a partir do ano passado, quando as contas melhoraram. Então, hoje, as contas estão numa situação bem melhor, por isso que a Olga Mir pôde prometer, porque as contas estão numa situação bem melhor. Mas não tem condição de prometer, como prometeram, praticamente zerar tudo. Isso eu quero ver como é que vão fazer. Agora, no caso do Intercamp, o que acontece? Eu conheço bem a história. Ele foi criado quando nós criamos os campi, que eu coordenei, Ceilândia e Planaltina, porque nós não tínhamos como ter todas as disciplinas aqui no Darcy Ribeiro, e aí precisava fazer esse intercâmbio. Acho que hoje o intercâmbio, sim, é importante para fazer, principalmente atividades de extensão, fazer a integração, só que ele estava virando uma situação de quase transporte pirata, entendeu? O GDF nos acionou, porque o intercâmbio é para ir daqui para o outro campus, não é para parar no meio do caminho e descer em outro local. E nós estávamos com situação orçamentária dramática. Então, aí nós fomos ver onde poderia reduzir. E nós retiramos na época da pandemia e depois ele acabou não voltando. Então, durante muito tempo na nossa gestão, teve Intercamp, que é o ônibus que circula de um campus para o outro. O custo dele não é altíssimo, mas quando você tem uma situação dramática de financiamento, você está entre pagar a conta de luz e ter um transporte alternativo, nós preferimos pagar a conta de luz. Entre a gente ter auxílio creche e ter esse transporte, nós preferimos o auxílio creche. Fazer gestão é fazer opções. Então, a sua gestão, né, nesses 8 anos, também foi muito baseada na equilibrar as contas. E acredita que agora estaria disponível para uma próxima gestão que prometeu, né, todas as 3 candidatas prometeram esse retorno, e implementar. Acho que tem condições. São aquelas opções, né, que você tem que fazer. Você tem que sempre tirar de um lugar para colocar em outro. Nós demos muito auxílio para os estudantes, ampliamos muito. Auxílio transporte, hoje nós damos auxílio transporte para os estudantes mais vulneráveis. Porque também nós optamos por dar mais condições para quem mais precisa,
que é quem tem uma renda de até 1,5 salário mínimo per capita familiar. Essa também é uma opção. Para quem que você vai dar o benefício? Eu prefiro dar para quem mais precisa. Então, o que a gente fez? O estudante que entra por cota social, ele automaticamente tem direito a restaurante universitário de graça, sem fazer estudo socioeconômico. Antes isso não acontecia. Então, são todas essas despesas que você vai fazendo as opções. Acho, sim, que eles têm condições de colocar o intercâmbio, como nós tivemos o intercâmbio na maior parte da nossa gestão. Criaram uma polêmica onde, na minha opinião, não precisaria ter. Mas como precisa criar polêmica num período eleitoral, às vezes é a opção da candidatura, né? Às vezes precisa, porque a gente estava talvez tão bem. Então tem que arrumar um problema em algum lugar, arrumar um intercâmbio. E a aula magna? Como é que vai funcionar, reitora? Como é que já vai ter aula, o auditório, mas já vai poder receber a partir dessa semana que vem? Já está em funcionamento? Como é que está a situação? Não, a aula magna é um projeto belíssimo da origem da UNB, que é um grande auditório para 1.500 lugares que nunca saiu do papel. Em 2010 teve, que fica ali abaixo do ICC, perto da biblioteca. Em 2010, teve um concurso na UNB, ganhou uma equipe de professores estudantes da UNB, também não saiu do papel. E nós, na nossa gestão, todas as nossas obras nós levamos para discutir também no grande conselho. E aprovamos a aula magna. Então, na verdade, ainda está numa fase de licitação. Conseguimos recursos do PAC, uma grande parte da aula magna. A universidade, do tamanho da UNB, não tem um auditório do porte do que muitas universidades têm. Uma universidade que tem 50 mil alunos, você fala assim, um auditório para 1.500 lugares. Mas nós temos 50 mil alunos. Então, ele ainda não é suficiente. As colações de grau na UNB são naquele local, num ginásio aberto, que chove e entra água. E agora nós conseguimos dinheiro do governo federal, porque o Ministério da Educação também tem interesse, porque o governo também tem interesse, porque ele vai ter acesso a um grande auditório sem precisar pagar aqui em Brasília. Então, é uma parceria nossa com o Ministério da Educação, com a Casa Civil. Já está terminando a licitação, muitas empresas se candidataram. Nós não conseguimos concluir, porque a licitação pública é muito complicada, mas está na fase final. Esses dias vai concluir, vai poder contratar. É uma obra para 3 anos. Então, daqui a 3 anos, a próxima gestão só tem o trabalho de conseguir um pouco mais de recursos e inaugurar. E como essa obra fica para a próxima gestão, é possível que não saia do papel? Está anunciando no apagar das luzes e não avança? Uma boa pergunta. Como eu te falei, nós levamos para aprovar todas as obras pelos conselhos. Essa aqui é a nossa Câmara Federal. Ela é formada por representantes de todos os institutos e faculdades. Essa obra, particularmente, eu levei para aprovar 3 vezes. E aprovou de novo. Como teve uma polêmica agora na campanha, mais uma polêmica que foi criada, eu levei para aprovar novamente no Conselho de Administração, que é quem decide sobre obra, e eles reafirmaram que era para dar continuidade à obra. Para eles interromperem a obra, eles vão ter que pedir autorização para o Conselho de Administração, para o Ministério da Educação e para a Casa Civil. Então, você pergunta, pode interromper? Tudo pode, desde que tenha as autorizações. Eu deixei tudo aprovado, tudo encaminhado, e agora é uma opção da universidade ter a aula magna. É uma necessidade da universidade. Se eles interromperem, e eles podem, eles vão ter que fazer esse caminho que eu fiz ao contrário, né? O retorno. A senhora entregou, então, amarrado. Basicamente, é dar continuidade. A licitação só não terminou porque eles estão verificando a documentação da empresa vencedora. Era para ter terminado há 2 semanas. Então, está tudo amarrado, tudo aprovado, a licitação praticamente concluída, já temos 50% do recurso. Imagina você começar com uma obra pública com 50% do recurso e condições, por exemplo, com os novos prédios que a universidade vai receber, porque é uma obra para 3 anos, com a arrecadação própria que a UNB tem anualmente, com o recurso do MEC, que aumentou. Então, a UNB tem total recurso, condições para dar continuidade a esse projeto, que é desejo da comunidade. Perfeito, reitora. Obrigada pela sua entrevista aqui, por conversar com a gente. Gostaria de acrescentar alguma coisa?
Não, eu agradeço muito, eu fico feliz mais uma vez de estar aqui e agradeço a oportunidade de ter gerido a universidade onde estudei, onde me formei e representar as mulheres que eu espero ter representado bem. Parabéns pela sua gestão e obrigada a você que ficou nos acompanhando nessa entrevista. Desejamos um bom futuro para a próxima gestão e agradecemos muito pelo seu legado. Obrigada, viu, reitora? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.